Os lutadores podem parecer super-heróis da vida real no ringue, mas, nos bastidores, eles são pessoas comuns com famílias, cônjuges, filhos, tudo isso. E sim, às vezes, eles partem cedo demais. Embora essas famílias geralmente aproveitem os holofotes enquanto seus entes queridos lutadores estão vivos, as coisas podem ficar bem sombrias quando eles morrem. Mas, ei, você já se perguntou o que realmente acontece com suas esposas depois que eles se vão? Então, assista a este vídeo para descobrir o que aconteceu com as esposas dos lutadores mortos da WWE. Para começar a nossa lista, temos uma lenda caída há muito tempo, Owen Hart. Os novos fãs podem não ter visto muito Owen durante sua carreira ativa, pois ela ocorreu principalmente no início dos anos 2000, na era da Atitude. No entanto, dado o número de lutas icônicas em que ele se envolveu durante seu tempo, até mesmo os novatos devem ter ouvido falar dele em algum momento. Caso você não tenha percebido, Owen Hart fazia parte de uma longa lista de Harts bem-sucedidos na indústria da luta livre. A família Hart de lutadores foi fundada pelo pai de Owen, Stu Hart, e passou a incluir nomes como Smith Hart, Bruce Hart, Keith Hart, Dean Hart, Ross Hart, Diana Hart e muitos outros. Junto com seu irmão mais velho, Bret Hart, e seu cunhado, Jim Neidhart, eles formaram a Hart Foundation no início dos anos 80. Na verdade, eles começaram juntos como uma equipe, até que Owen decidiu seguir carreira solo. Caso você esteja se perguntando, a Hart Foundation em questão é, na verdade, a mesma stable da WWE, que a Next Generation Hart Foundation dos dias atuais no território de desenvolvimento da WWE, Florida Championship Wrestling. Ou, pelo menos, é exatamente a mesma no sentido de que foi fundada pelo sobrinho mais velho de Owen e Bret, Ted Hart. Bem, voltemos ao Owen. Veja bem, depois de entrar na WWE pela Stampede Wrestling em 1988, Owen deixou a WWE para trabalhar em várias outras promoções em todo o mundo, da Alemanha ao Japão. Depois de 2 anos fora, ele voltou para a empresa de Vince McMahon e foi aí que sua carreira realmente decolou. Owen é lembrado por seu papel icônico como Blue Blazer, e sempre será lembrado como o homem que teve uma briga intensa na tela com seu irmão mais velho, Bret. Isso mesmo. Antes de entrarmos em detalhes sobre seu par romântico, devemos ver como ele se saiu com sua família de sangue na tela. E temos que dizer que os irmãos Hart deram aos fãs uma das melhores histórias daquela época. Não por causa dos arcos usuais de tag team de irmãos que vimos muito ao longo dos anos. O que tornou a história deles tão divertida foi o fato de Owen ser o irmão invejoso, sempre tentando levar a melhor sobre Bret em várias ocasiões. No entanto, além dessa história, Owen Hart não tinha muitos motivos para ter inveja de ninguém. O cara era realmente muito bom. Estamos falando de um campeão mundial de pesos pesados da USWA, 2 vezes campeão intercontinental da WW e, 1 vez campeão júnior de pesos pesados da IWGP, 1 vez campeão europeu, 4 vezes campeão mundial de equipes de tag e o WWE King of the Ring em 1994. Definitivamente, são muitos prêmios para manter alguém na sombra, se você nos perguntar. Infelizmente, porém, Owen faleceu no domingo, 23 de maio de 1999, quando ainda estava no auge de seus poderes. E a pior parte, tudo aconteceu na TV ao vivo. Era um evento pay-per-view chamado Over the Edge, e Hart deveria fazer uma proeza ao chegar do topo usando um arnês para se abaixar até o chão. Essa não foi a primeira vez que Hart fez essa façanha, mas infelizmente foi a última, pois o arnês que deveria baixá-lo ao chão teve complicações, e de alguma forma ele caiu abruptamente no chão. Uma morte triste, trágica e inesperada que ninguém esperava. Mas é o que é, e, embora a personalidade de Owen Hart na tela fosse bastante implacável ao aplicar seu amplo conjunto de habilidades nos oponentes, na vida real ele era um homem de família amoroso. Isso se refletiu em seu casamento amoroso com sua namorada do ensino médio, Martha Owens, com quem teve 2 filhos. Como toda esposa amorosa, Martha ficou arrasada quando recebeu a notícia da morte do marido. Ela contou que, no início daquele fim de semana,
Owen havia dito que estava se sentindo desconfortável com a partida que estava por vir e foi além, dizendo algo completamente aterrorizante. Se algo acontecesse comigo, eu gostaria que você encontrasse outra pessoa, especialmente para Athena. O hoje ficará bem porque ele é muito próximo de você, mas seria a Athena que precisaria de alguém. É seguro dizer que Owen pressentia que sua morte estava próxima, e até mesmo deu a entender isso para sua esposa, mas isso não impediu que ela aceitasse a morte dele com choque, como ela disse durante o enterro de seu falecido marido. Não sou amarga nem nada, mas haverá um dia de ajuste de contas e esta é minha promessa final a Owen. Fazendo jus às suas palavras, ela entrou com um processo na quarta-feira, 16 de junho de 1999, contra a WWE, Vince McMahon, os fabricantes do arnês e os montadores que prepararam a acrobacia. Seu objetivo é obter justiça pela morte de seu marido. No entanto, Vince aproveitou o fato de que os lutadores tinham em seus contratos que a WWE só poderia ser processada em Connecticut, e Martha havia entrado com o processo na cidade de Kansas. Enquanto Martha estava lutando contra isso, ela também teve que enfrentar a reação dos familiares da família Hart, que estavam preocupados com o fato de Martha ter cruzado com Vince e arruinado a carreira deles na WWE. Alguns dos membros da família chegaram ao ponto de roubar os documentos legais de Martha e entregá-los a McMahon. Isso quer dizer que Martha estava mais ou menos sozinha em sua luta pela justiça de seu marido. No sábado, 31 de julho de 1989, o tribunal decidiu que não havia base para acusações criminais de homicídio involuntário. Depois de uma batalha objetivamente longa, Martha percebeu que a única coisa que o processo judicial poderia resultar era em dinheiro. Então ela concordou em ser paga. No final, ela recebeu um total de 18 milhões de dólares. 10 milhões foram para ela mesma, 3 milhões para Athena e hoje, e 2 milhões para os pais de Owen. No entanto, isso não parecia ser a justiça que Martha havia se proposto a fazer. Então, ela seguiu em frente e lançou a Owen Hart Foundation, uma organização sem fins lucrativos que ajuda as comunidades fornecendo bolsas de estudo para estudantes necessitados, moradia para famílias de baixa renda e muito mais. Em 2002, Martha publicou uma biografia sobre a vida de Owen, intitulada Broken Hearts: The Life and Death of Owen Hart. Hoje, o livro ainda vive para contar a história de Owen Hart, e Martha ainda dirige a Hart Foundation, apesar de já terem se passado mais de 20 anos. Um legado imbatível, se você quer saber. E embora o próximo caso não seja tão famoso quanto o anterior, é definitivamente tão importante de ser mencionado. O lutador falecido neste caso é o Maga. O Maga morreu cedo demais, com apenas 36 anos. Mas o cara abalou totalmente o mundo da luta livre antes de partir. Tendo crescido cercado pela luta livre, ele aperfeiçoou suas habilidades no local de treinamento de luta livre profissional de seus tios. No ringue de luta livre, ele arrasou ganhando títulos à torto e à direito. Ele fez uma grande pontuação como bicampeão intercontinental da WWE, conquistou o título mundial de equipes de combate da All Japan Pro, arrasou na Heartland Wrestling Association 2 vezes e até mesmo conquistou vários outros títulos fora da WWE. O cara tinha habilidades para todos os dias, e não é de se admirar que a WWE estivesse sempre se desentendendo com ele. O Maga foi dispensado da WWE em 2003, depois que uma pequena briga de bar saiu do controle, mas ele não deixou que isso o detivesse. Ele encontrou seu ritmo na All Japan Pro Wrestling por alguns anos. Então, em 2006, ele voltou para a WWE. Foi quando ele se tornou o Maga. Pode ter sido a mudança de marca ou qualquer outra coisa, mas quando ele voltou, era um homem totalmente novo. E por homem totalmente novo, estamos falando de uma fera que nenhum lutador queria enfrentar de frente. De 2006 a 2007, ele estava em uma sequência de vitórias contra os melhores dos melhores. Esse cara acabou derrotando John Cena, Triple H e até Shawn Michaels. Mesmo quando o Maga foi transferido do Raw para o SmackDown no draft de 2008 da WWE, isso não o perturbou nem um pouco. Ele continuou trazendo o mesmo nível de intensidade e crueldade que os fãs esperavam. Mas, infelizmente, seu contrato foi rescindido em 2009
por não ter sido aprovado na política de bem-estar. Dessa vez, foi revelado que Umaga estava mexendo com substâncias proibidas. E para piorar a situação, ele não estava interessado na reabilitação, então a WWE teve que dispensá-lo. No entanto, esse não foi o fim da luta livre para ele. Ele apareceu na turnê da Hulkamania na Austrália, lutando no ringue com o nome de Osso Fatu. O cara simplesmente não conseguia ficar longe da ação. No entanto, o uso de drogas contribuiu para o fim trágico da vida de Fatu em 4 de dezembro de 2009. Sua esposa o encontrou esparramado no sofá de sua casa em Houston, Texas, com sangue escorrendo do nariz. Ela ligou para o 911 e o levou às pressas para o hospital em uma ambulância. Os médicos descobriram que ele estava tendo um ataque cardíaco e tentaram fazer com que seu coração voltasse a funcionar, mas sem sucesso. Ele permaneceu com suporte de vida por um dia inteiro, até que outro ataque cardíaco o matou de vez. E, sem mais nem menos, o jovem lutador morreu aos 36 anos. Coisa triste, cara. Acontece que a morte de Fatu foi causada por uma mistura de hidrocodona, carisoprodol e diazepam em seu sistema. Só para esclarecer, esses são basicamente analgésicos e relaxantes musculares. Fatu também tinha doenças cardíacas e hepáticas, tudo graças ao seu hábito de usar drogas. Portanto, além de encontrar seu marido em um estado tão grave e lidar com seu falecimento, a esposa de LT Umaga teve que enfrentar sérios problemas financeiros depois que ele morreu. Embora alguns dos colegas de Umaga, como Chris Jericho, tenham se esforçado para ajudá-la. Em um vídeo no YouTube, ela mencionou que Jericho lhe deu os 5.000 reais após o falecimento inesperado do marido. Mas isso foi há muito tempo, já se passaram 15 anos, e pode-se dizer que LT não precisa mais lutar ou se preocupar com as finanças, já que seus filhos estão bem e um deles, Zilla, também está pensando em seguir carreira na luta livre. A seguir, temos a esposa de Ed Guerreiro, Vicky Guerreiro. Esses dois não eram conhecidos apenas no ringue, mas também fora dele. Quando Ed Guerreiro morreu, isso atingiu a todos como uma tonelada de tijolos. Ninguém esperava por isso, o que tornou ainda mais difícil para seus fãs, familiares e colegas lutadores lidarem com a situação. E sinceramente, quem poderia culpá-los? Ed era uma potência no jogo. Suas falas icônicas, cheat to win e I lie, I cheat, I steal, mostravam o quanto ele se dedicava de corpo e alma à luta livre. Ele dava tudo de si, sem se conter. E cara, ele tinha conquistas para mostrar. Uma vez vencedor do campeonato da WWE, e 4 vezes vencedor do campeonato de equipes da WWE, e 2 vezes vencedor do campeonato intercontinental da WWE, e o primeiro vencedor do campeonato dos Estados Unidos da WWE, e 2 vezes vencedor do campeonato europeu da WWF, 6º vencedor do campeonato Grand Slam da WWE. E não, isso não é tudo. Embora ele tenha falecido em 2005, um prêmio foi recebido em seu nome na classe do Hall of Fame da WWE de 2006. Portanto, mesmo que você não estivesse por perto naquela época, não pode negar que Ed era aquele cara. Ed começou sua jornada na WWE durante o final da Attitude Era em 2000. Ele andou com lendas como Chris Benoit, Dean Malenko e Perry Saturn. Vindo da WCW, ele não perdeu tempo e começou a se destacar, ganhando o campeonato europeu da WWF logo de cara. A partir daí, ele conquistou o WWE Intercontinental Championship e vários outros títulos. Ed não era amado apenas por suas habilidades no ringue. Ele tinha uma história incrível com Rey Mysterio, que realmente incendiou os fãs. Foi uma de suas histórias que colocou toda a sua família no centro das atenções da WWE, dando aos fãs um vislumbre de Vicky e suas filhas. Vicky nem sequer estava interessada em luta livre até se apaixonar por Ed, já que antes disso era apenas líder de torcida de futebol. Portanto, essa história não apenas fez com que Ed se tornasse um sucesso na época, mas também abriu caminho para que sua esposa entrasse no cenário da WWE após seu falecimento inesperado em 2005. Com os holofotes repentinamente voltados para ela, Vicky se viu em um novo papel na WWE, começando como apresentadora e mais tarde como gerente. Vicky deve ter sentido muito o impacto de sua morte, especialmente considerando a trajetória do casal.
Eles haviam se separado alguns anos antes, e as coisas pareciam bastante definitivas, especialmente porque Ed havia mudado de relacionamento e até mesmo tido uma filha com outra pessoa. Mas em 2004, eles se reencontraram e renovaram seus votos. Infelizmente, sua felicidade durou pouco devido ao falecimento prematuro de Ed. Depois disso, Vicky se concentrou em seu trabalho na WWE, e mais tarde, sua filha Shaul seguiu sua paixão pela luta livre e entrou para a WWE em 2010. No entanto, Shaul teve que sair em 2014 por estar lutando contra um distúrbio alimentar, o que foi um sinal de alerta para Vicky. Ela decidiu se afastar da WWE naquele mesmo ano e anunciou seu casamento com Chris Benson. No início, Vicky anunciou seus planos pós-WWE de iniciar uma carreira em administração médica como recém-casada. Mas ela tomou um caminho diferente e entrou na AEW em 2019 como comentarista. Então, do nada, em julho de 2020, ela apareceu como gerente convidada de Nyla Rose. No entanto, seu contrato com a AEW terminou em julho passado, e mesmo antes disso, ela deixou claro para todos que não estava planejando voltar à AEW. Seu plano futuro inclui um projeto de TV que ainda não foi anunciado. Além disso, ela está ocupada com o trabalho na HSN e fazendo sucesso como influenciadora. Depois de passar por um período difícil por mais de uma década após perder seu primeiro marido, Vicky é totalmente dona de sua vida e está prosperando. Continuando, temos outra parceira de lutador que permaneceu ligada à WWE, mesmo após o falecimento de seu cônjuge. Estamos falando de ninguém menos que The Ultimate Warrior e Dana Warrior. É claro que The Ultimate Warrior já havia se afastado da WWE por um tempo antes de morrer, mas isso não tornou sua morte mais fácil. James Bryan Hellwig, também conhecido como The Ultimate Warrior, esteve nos ringues da WWE de 1987 a 1992, com um breve retorno em 1996. Ele até fez uma aparição na WCW por alguns meses em 1998, usando o nome The Warrior. Esse cara estava em toda parte. Depois de sua carreira de fisiculturista, Warrior mudou de direção e passou a se dedicar ao wrestling profissional. Junto com Sting, eles agitaram o ringue como Blade Runners. Mas quando Warrior decidiu seguir carreira solo na WCCW, era hora de encerrar a parceria. Em 1987, Warrior fez sua grande entrada na WWE, conquistando rapidamente o WWF Intercontinental Heavyweight Championship, não apenas uma, mas 2 vezes em apenas 2 anos. Em seguida, na WrestleMania 6, ele derrotou o lendário Hulk Hogan em uma luta de título contra título de cair o queixo, tornando-se o primeiro lutador a deter os 2 cinturões ao mesmo tempo. Posicionado como o novo rosto da federação, ele se desentendeu com o chefão Vince McMahon por causa de questões financeiras e tentou se libertar de seu contrato. Embora tenha feito um retorno na WrestleMania 8, as coisas azedaram e, em novembro de 1992, ele foi expulso por uso de esteroides. Em 1993, ele abandonou o sobrenome e adotou o monônimo Warrior, Guerreiro, e voltou à ativa na WrestleMania 12, mas sua carreira na WWF durou apenas 4 meses, marcada por frequentes não comparecimentos. 2 anos mais tarde, ele foi para a World Championship Wrestling, onde se envolveu em uma história nada brilhante com Hogan, que atingiu seu clímax no Halloween Havoc. Depois de se aposentar, Warrior passou a se dedicar à carreira de palestrante motivacional, embora não tenha resistido a uma última luta na Espanha em 2008. O falecimento de Warrior, em 8 de abril de 2014, em Scottsdale, Arizona, aos 54 anos de idade, deixou um enorme vazio no mundo da luta livre. Mas poucos dias antes, ele estava em alta em um fim de semana turbulento na WWE. Primeiro, ele foi introduzido no Hall of Fame da WWE em 5 de abril. Em seguida, ele arrasou na WrestleMania 30 em 6 de abril. E encerrou o evento com um retorno triunfante ao Raw em 7 de abril, após um hiato de 18 anos. Infelizmente, seus últimos momentos foram um pouco trágicos. Enquanto caminhava para o carro com sua esposa, ele desmaiou, segurando o peito. Ele foi levado às pressas para o hospital e foi declarado morto em um piscar de olhos.
Antes de sua morte, os colegas haviam notado que ele parecia um pouco pior nos bastidores durante o fim de semana da WrestleMania. Antes de falecer, Warrior havia se casado 2 vezes. Primeiro, ele disse sim a Sherry Lynn Tyree em 2 de outubro de 1982, e eles permaneceram juntos durante a maior parte de sua carreira na WWE, antes de se separarem em 22 de março de 1991. Depois, ele reencontrou o amor com Dana Viale, casando-se em 31 de janeiro de 1999. Juntos, eles tiveram 2 filhas. Antes do falecimento de seu marido, Dana a Warrior já era uma força por si só. Ex-lutadora profissional, modelo e fisiculturista, ela entrou para o mundo da WWE em 2014, após a morte de seu marido. Ela se tornou embaixadora da marca WWE e até mesmo co-presidiu a academia Warriors Gym em Scottsdale, a Ultimate Creations, Inc. Mas Dana não parou por aí. Em 2019, ela mergulhou de cabeça na área criativa, juntando-se à equipe criativa da WWE. Ela também fez parte da equipe de divulgação da comunidade, até ser dispensada da WWE em 2023. Quanto ao que ela tem feito ultimamente, bem, isso ainda é um pouco misterioso, mas uma coisa é certa: Dana Warrior está sem dúvida muito bem. A próxima vem com um pouco de drama, portanto preparem-se. Você já ouviu falar de Brian Pillman? Se não, provavelmente é porque ele também faleceu tragicamente cedo demais. E sim, talvez você precise ser um fã experiente dos anos 90 e do início dos anos 2000 para se lembrar dele, pois foi nessa época que ele deixou sua marca na WWE. Brian, assim como a maioria dos lutadores, morreu de complicações cardíacas, deixando sua esposa, Melanie, para cuidar dos 2 filhos que tiveram juntos e dos filhos de seu relacionamento anterior. Seu falecimento meio que lançou uma luz sobre quem Melanie realmente é, despertando a curiosidade sobre como era o relacionamento deles quando ele estava vivo. Mas espere um pouco, vamos nos aprofundar nisso em um segundo. A morte de Brian foi uma pena porque ele não conseguiu liberar todo o seu potencial. Apesar de ter conquistado alguns títulos, 2 vezes campeão dos pesos leves da WCW e 1 vez campeão da equipe de combate da WCW, as pessoas achavam que ele tinha muito mais a oferecer. Sua carreira pode ter sido curta, mas ele definitivamente deixou uma marca, deixando para trás um doce legado. Brian era como o Coringa da luta livre. Sua vibração de canhão solto, suas travessuras imprevisíveis e sua habilidade de lançar alguns golpes bem trabalhados fizeram dele um mistério total no cenário da luta livre. Que melhor maneira de fazer sucesso do que manter todos na dúvida, certo? Mas, apesar de seu talento no ringue e de todo esse potencial, ele teve uma vida difícil com sérios problemas com drogas. Infelizmente, foi uma lesão causada por um acidente que o deixou viciado em drogas. Em abril de 1996, Brian se envolveu em um acidente terrível que bagunçou bastante seus tornozelos e até deslocou sua mandíbula. Ele precisou dar um tempo na luta livre e foi aí que as coisas tomaram um rumo sombrio. Ele começou a depender de analgésicos, esteroides e todas aquelas drogas que melhoram o corpo para lidar com a situação, e quando se deu conta, estava viciado. Há rumores de que seu vício levou à sua morte prematura. Seu falecimento foi um choque total, e ele teve sorte de alguém tê-lo encontrado quando o fez. Ele foi encontrado morto em seu quarto de hotel em Bloomington pelas camareiras do hotel. A autópsia apontou uma doença cardíaca como a causa de sua morte. Agora, tem havido algumas discussões sobre se o uso excessivo de drogas contribuiu para os problemas cardíacos ou se foi apenas uma questão genética, como seu pai tinha. De qualquer forma, o fato permanece. Ele se foi e deixou Melanie para cuidar de 6 filhos sozinha. Claro, nem todos os 6 filhos eram deles. Melanie e Brian trouxeram 2 de seus relacionamentos anteriores. Mas, ainda assim, 6 é uma mão cheia, sem dúvida. A reação de Melanie ao falecimento do marido realmente irritou algumas pessoas. Eles acharam que ela estava passando dos limites ao dar uma entrevista a Vince McMahon apenas uma noite depois de perder seu marido. Os fãs ficaram desapontados, mas não realmente chocados com a atitude de McMahon. De qualquer forma, não esperavam muito dele. Mas a escolha de Melanie foi um nível totalmente novo de decepção.
Alguns especulam que ela fez isso pelo dinheiro, e parece que eles podem ter razão. McMahon desembolsou o restante do contrato de Bryan, o equivalente aos 50 mil Harleys, mais 65 mil Harleys de um show comemorativo que ele organizou para Bryan. Além disso, ele deu a ela o 12 mil Harleys para ajudar no pagamento da entrada de uma casa. No entanto, Melanie supostamente usou a maior parte do dinheiro para alimentar seu vício em drogas, de acordo com seus filhos. Infelizmente, seu vício acabou cobrando seu preço, levando-a à morte em junho de 2022. Mas aqui está o choque. Antes que isso acontecesse, ela se casou novamente. E veja só, não anos após a morte de Bryan, apenas meses depois. Embora Melanie nunca tenha revelado o nome de seu novo marido, ela foi muito criticada por não demonstrar um pingo de remorso e ter se recuperado rapidamente. Sim, foi assim que Melanie lidou com as coisas depois que seu marido faleceu. Ela foi para uma entrevista apenas um dia depois, gastou o dinheiro dele para alimentar seus próprios hábitos, deixou os filhos na mão e, para completar, casou-se novamente menos de um ano depois. Ela é uma mulher icônica, temos que reconhecer isso. O que você acha do resultado da vida dessas mulheres? Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários e, antes de ir embora, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no Ring Rivals para não perder os próximos.